E olha quem é ele mesmo, Kevin Paca, estudante de licenciatura em Geografia no Instituto Federal de Brasília. E tá tudo bom com vocês? Então, há mais ou menos 2 meses eu gravei um vídeo mostrando o meu material escolar para dar início na faculdade. E naquele vídeo eu prometi mostrar minha primeira semana na graduação. Acontece que na primeira semana eu não achei nenhuma coisa assim que ficaria interessante para apresentar num vídeo. E quando as coisas começaram a ficar mais interessantes, mais cotosas, eu não tinha tempo nem energia pra fazer. E agora eu nem sei como que eu tô tendo energia. Inclusive tô cheio de trabalho pra fazer aqui, mas eu falei, se eu não fizer esse vídeo, eu nunca vou fazer ele. Então eu tô gravando, nem sei que hora que eu vou editar também, porque eu tenho outras prioridades, tenho prazos pra entregar. É sério, eu não sei como que do nada eu era um desempregado quando eu terminei o ensino médio e agora eu tô tão atarefado, sabe? Eu nunca tive essa pressão tão forte assim, de todos os lugares cobrando tanto. Eu tô gostando, na verdade. Tá, na primeira semana, quando a gente chegou lá, a gente só teve aula na quinta-feira. Então, como começou segunda-feira, que era dia 10 de abril, esses dias foram só de apresentação. No primeiro dia, mandou todos os calouros pro auditório. Aí foi palestra não, foi tipo meio palestra, minha apresentação do corpo docente da escola, do diretor, do pessoal que trabalha no registro acadêmico, na assistência estudantil e por aí vai, sabe? Aí alguns professores falando dos projetos de extensão, um pouquinho sobre a carreira deles. Foi bem divertida essa parte. Foi bem informacional mesmo, teve coisa muito útil que eles falou hoje, naquele dia que hoje me serve muito. E no outro dia a gente teve uma apresentação para os outros, para os veteranos do curso de geografia, né? E também para os nossos calouros, porque até então a gente não tinha nenhum momento para se comunicar, a gente não se conhecia, né? Cada um sentou num lugar, lá no auditório, então foi esse momento que a gente chegou mais próximo, né? Aí se apresentou, falou o que fazia da vida, onde morava, a idade, tal, foi bem legal. Mas até então a gente não tinha aula, não sabia como que era aquele povo, né? Eu vou pular aí porque eu não lembro exatamente o que aconteceu, porque faz bastante tempo, eu não tenho uma memória muito boa, né? Aí na quinta-feira a gente teve aula, nossa primeira aula foi de geologia. É uma matéria muito interessante, tá? É muito legal. Na real, assim, é meio chata, é importante, mas a professora é um anjo, então já comecei gostando dali, já pensei, quero ficar por aqui mesmo. Mas eu acho que o dia que eu mais gostei foi quando a gente teve uma matéria que é específica da educação, né? Que a gente tem práticas de ensino. Eu amei a professora, amei a matéria e eu descobri, cara, eu tô no lugar certo, sabe? Não naquele momento não pela geografia, mas por estar descobrindo a parte da educação, porque a gente tem que levar em consideração que eu tô num curso de licenciatura, então eu tô aprendendo aquele conteúdo para ensinar, né? Obviamente eu posso pesquisar, eu posso aprofundar, criar conhecimento, mas até então eu tô naquele bagulho de transferir o conhecimento. É a minha função primordial enquanto professor, né? Então eu me apaixonei. Ela é pedagoga, velho. Eu até pensei, tô no curso errado, deveria ir pra pedagogia, né? Hoje eu conheci uma pedagoga, por esses dias aí, enfim, sem ser essa minha professora, e ela tava contando a rotina dela, com 20 alunos tendo que fazer relatório de cada um específico. Eu falei, não é pra mim não, deixa pra lá. E a criança caga, você tem que... Enfim, deixa pra lá. Já me arrependi, mudei de ideia, mas assim, esse bagulho da educação é muito interessante, os textos teóricos, sabe? Até a teoria é boa, sabe? E a prática melhor ainda. Só que até então não tinha prática, mas eu vou contar isso mais pra frente, que também aconteceu, porque eu entrei num projeto do CAPES e tal, enfim. Aí a gente teve também matéria de história do pensamento geográfico, que a gente estuda como que a geografia era pensada ao longo da história. Desde lá da Grécia, como a geografia era apenas a observação e a descrição da paisagem, né? E como que ela passou como que ela tinha uma função muito de navegação, tal, ainda tem, né, mas como que ela foi muito usada para isso de início, né? Ela foi desenvolvida porque era uma coisa que as pessoas precisavam para conseguir avançar nessas coisas assim. E como que ela foi repensada de várias formas diferentes, né?
é muito interessante. Eu não vou falar sobre isso aqui, porque é um assunto que vocês não vão entender, porque eu não entendo também. Mas foi um professor que ele cobrou muito o fichamento da gente. Eu achei importante porque senão a gente não ia lembrar, eu tenho certeza. Só você escutar o professor falando ali não é estudar, né? A gente sabe muito bem disso e é o que eu sempre digo. Então a gente tem que forçar aquele conteúdo, né? É tipo um comprimido grande, você tem que beber água para conseguir engolir ele. A gente teve matéria também de metodologia científica, que teoricamente era pra gente aprender a como fazer artigos, como pesquisar, mas eu não me sinto preparado para isso. Eu tive que fazer algumas pesquisas, alguns documentos, algumas coisas assim. Eu tive que fazer na manha, na manha não, né? Como é que chama? Na marra. Pesquisei na internet, pedi orientação para os professores que pediam esses trabalhos. Só assim que eu consegui fazer, porque se dependesse da matéria eu estaria... Enfim. Mas a gente estudou um livro chamado Introdução aos Estudos de Marx, alguma coisa assim, do Paulo Neto. Eu achei um livro bem interessante, que eu acho que me ajudou bastante a entender o marxismo. Então teve esse benefício, né? Não só de males. Tá. A gente tem também a matéria de cartografia, que é esse bagulho de mapa, você representar um objeto real em um plano, né? Então, tipo, a geografia, ela é basicamente uma ciência visual, né? Porque tem esse bagulho da descrição da Terra, né? A geografia significa isso. Geo, terra, grafia, descrição, tal. Então, é muito importante pra gente entender esse bagulho de gráfico, de formas num plano, tal, escala. É a matéria que tem matemática. Eu achei que seria muito pior. Na verdade, todo mundo gosta, sabe? A professora é a mesma que dá geologia. Então, ela é um amorzinho. Eu não sei se a matéria seria mais difícil se fosse com outro professor, mas da forma que tá muito bom pra gente. Então, assusta de início, mas depois vai introduzindo assim, não é uma água quente que ela joga, você vai mornando ali. Quando você vai ver, você conseguiu absorver aquele conteúdo, sabe? Então a gente aprende a ler mapa, a gente aprendeu orientações também. Eu comprei uma bússola, inclusive. Quem me segue no Instagram já sabe. Inclusive, recomendo que todos sigam. Mas eu vou pegar aqui pra mostrar rapidinho, peraí. Eu comprei a bússola pra essa matéria. Não precisava, mas é porque às vezes a gente estudava um negócio que chama orientação... como é que chama? Azimutal, orientação com rumo e tal. E se usa a bússola pra fazer isso. Acontece que às vezes a gente fazia com a bússola do celular e ela era um pouco imprecisa, né? Aí eu preferi pegar essa aqui. E quando eu comprei, quando chegou, não precisava mais, porque a gente não tava mais estudando isso. Agora a gente tá estudando nessa matéria projeção cartográfica e como você escolher uma boa projeção pro que você quer atender com aquele mapa, né? Bem interessante. E a gente também tem introdução à filosofia. Eu não fui em muitas aulas ainda, mas assim, é filosofia, não tem nada pra falar sobre essa matéria, é filosofia, enfim. Agora falando sobre o choque de chegar numa universidade, né? Principalmente uma universidade pública, que eu acho que é um submundo, assim, muito maior. Eu tô muito aquele meme da Larissa Manoela, sabe? Tem muita coisa ali que não é da minha realidade, mas eu tenho que fingir que é. Falam alguma coisa absurda que eu tenho que fingir que pra mim é comum. Mas assim, não é coisa bizarra, mas são coisas próprias da universidade, né? Porque ali eles estão no meio científico, acadêmico, e eu nunca vivi isso, não tive contato com isso, não tenho nenhum parente que tenha feito universidade, então pra mim é uma coisa que chama muita atenção, que choca muito, perdão. Mas é muito interessante que a cada dia que passa, parece que eu me sinto mais naquele lugar. Cada dia que passa, ele se torna mais a minha casa. Até porque tem dias que eu passo horas e horas lá. Tem semanas que eu passo quase dias inteiros lá.
Então não teria como eu não acabar me adaptando. Mas tem, acho que uma dificuldade maior para eu me adaptar com essa questão do academicismo, porque lá é um instituto federal, então pela parte da manhã tem ensino médio também, né? Não é só graduações. E acontece que às vezes eu tenho muito contato com essas pessoas do ensino médio. Obviamente, não seria um problema pra mim, porque eu tô ali pra fazer uma licenciatura, então eu provavelmente vou dar aula pra adolescentes também. Mas é interessante que eu ainda tenha esse contato, essa ligação com o ensino médio. Não o meu ensino médio que eu fiz, é um ensino médio um pouco diferente, com outras pessoas. Mas eu ainda tenho essa ligação com a juventude, né? Apesar de estar ali numa uma coisa diferente, uma coisa que é mais séria, é mais formal, é mais adulta, ainda tem essa ligação. E também o molde do IF, pra quem não sabe, ele é uma coisa muito mais familiar, mais íntima, porque inclusive eu passei na UNB, que é a Universidade de Brasília, pra quem é fora daqui e não sabe. Eu passei pra lá, mas eu sentia que eu ficaria um pouco seguro lá dentro. Porque aqui eu tô recebendo uma bolsa, jazinho eu falo disso, e tô esperando aqui para receber meu auxílio permanência também, daqui dentro do IF, e eles dão essa estrutura maior para você conseguir permanecer lá dentro. O IF é como se fosse uma mãe. Ele é muito acalentador, ele abraça, sabe? Seria interessante também vocês me seguirem no Instagram, porque eu falo muito disso da minha rotina. Esse vídeo aqui, quem me segue já tá sabendo de tudo. Então, gente, acompanha por lá, porque eu não tenho tempo pra gravar vídeo, eu não tenho tempo pra parar e ficar falando aqui. Porque esse vídeo vai ter que ser editado também, então dá um trabalho de produção e pós-produção, né? Então, não vai ser sempre que eu vou fazer vídeo aqui, apesar de querer ter essa necessidade, né? Mas é complicado pra mim, é fora de fluxo, né? Mas é sério, tá dentro daquele ambiente é muito rico pro nosso intelecto. Eu me sinto uma pessoa completamente diferente desde que eu entrei. Eu sinto que eu tô mais maduro, eu sinto que eu sei mais coisas, eu sinto que eu sei o que eu não sei, eu sinto que o meu modo de falar ele mudou um pouco, eu sinto que tá mais rico. Que eu tenho mais assuntos a poder tratar, porque eu conheço mais coisas. E é uma coisa que faz muito bem pra gente. Apesar de eu estar cansado, ter dias que eu não consigo dormir, ter madrugadas que eu tenho que virar pra entregar trabalhos, mas eu sinto que é satisfatório quando eu consigo entregar aquele produto, ou quando eu analiso a mim mesmo e eu percebo que eu sou uma pessoa um pouco melhor do que ontem. É muito satisfatório. Agora sobre a bolsa, porque eu acho que vocês estão ansiosos e também é uma felicidade muito grande pra mim ter esse privilégio, né? Eu peguei uma bolsa de iniciação à docência pelo CAPES e é um projeto muito interessante, muito legal, que meus professores, eles dizem que eles adorariam ter participado desse projeto, mas não tiveram, e eu tô privilegiado por estar fazendo parte dessa geração de professores que podem fazer parte desse projeto muito lindo, né? Então, uma vez na semana, eu vou pra uma escola de ensino médio, mas tem alguns colegas meus que fazem no fundamental. Eu e uma dupla, na verdade. Nós vamos e a gente observa como que o professor dá aquela aula, a gente auxilia ele, às vezes, numa chamada, a gente aplica a prova, corrige, lança nota. Tem várias atividades ali, a gente tá inserido ali pra acompanhar, ser a sombra do professor e ter aquela experiência prática de como que é uma vida docente, sabe? Sabe, até você entender a dinâmica de como é que funciona a escola e como é que funciona a escola dos professores, porque a gente tá inserido num espaço de alunos por muito tempo, então a gente entende aquela dinâmica da visão do aluno e dos espaços do aluno. Agora a gente tá ali com o professor, a gente vai pra sala dos professores, a gente participa do cafezinho, então é muito enriquecedor esse tipo de experiência, eu achei muito necessário, e é diferente do estágio, porque o estágio você simplesmente tá ali nessa graduação e você é tacado na escola. Ali não. Nesse programa que eu tô, a gente é introduzido aos pouquinhos, a gente tá num tempo só de observação
E a orientação do nosso coordenador era a gente dar umas aulas no semestre que vem. Então, tudo tranquilo, mas acontece que a gente tinha um trabalho, eu e minha dupla, a gente tinha um trabalho de intervenção pedagógica na matéria de prática de ensino, e a gente pediu para a professora, que é a nossa supervisora, para ela ceder um horário pra gente dar aula, né? A gente quis dar na temática de meio ambiente, e ela cedeu 3 horários pra gente, na verdade, 3 horários duplos. Então, acordei 5 horas da manhã, 3 dias numa semana, segunda, terça e sexta, e pegava ônibus e ia, só viajava, sabe? Assim, parecia que eu ia pra Goiânia. E dei essas aulas. Eu dei aula no primeiro dia, meu colega ele deu no segundo, e tinha mais uma outra colega que ela fechou dando a última aula. E, véi, é bastante diferente do que eu imaginava. Eu descobri, assim, na marra, eu acho que só tem esse modo de descobrir, que a classe não é uma plateia. E que eles não estão ali apenas para cumprir os seus objetivos, né? Eles estão ali para cumprir os deles. Ou às vezes eles realmente querem te atrapalhar. Então você tem que conseguir superar essas coisas e fazer eles se sentirem à vontade. Não é simplesmente pensar que eles vão interagir porque você quer que eles interajam, né? Você tem que fazer que aquilo seja possível. Eu tinha um plano de aula que precisava muito que eles interagissem, que eles respondessem às minhas perguntas. Eu tentei fugir um pouquinho daquela didática do feijão com arroz, né? De chegar lá, dar 50 minutos de aula e falar muito obrigado e ir embora. Eu queria que eles interagissem pra gente construir esse conhecimento juntos. Sabe, eu tô lendo Paulo Freire, gente. Vocês sabem como é. Então, não funcionou muito bem, porque eu tava nervoso, eles conseguem perceber o seu nervosismo. Eu não travei, eu falei muito bem, mas eu tava com uma uma postura muito ditatorial, sabe? Então eu deixei eles um pouco amedrontados. Eu acabo fazendo isso às vezes quando eu tô nervoso, de colocar meio que uma capa, uma coraça que não permite que as pessoas entrem, sabe? E esse foi um problema. Eu acho que eu melhorei bastante dos outros dias que eu não tava ali na frente dando a aula, consegui fazer algumas... Como é que chama, gente? Eu esqueci onde é que eu tava, gente. Tá, mas... lembrei, eu acho que eu lembrei. Eu me sinto bem melhor agora. Nas outras aulas eu me senti bem melhor, consegui fazer uma intervenção no que ele tava falando no colega. Eu consegui intervir no que o meu colega tava falando, eu consegui fazer algumas pontuações interessantes, com a fala mais tranquila, não fiquei tão nervoso, sabe? Eu tava me sentindo assim, tranquilão, em casa, como se fosse terça-feira à tarde e eu tomando um cafezinho. Foi muito interessante isso, ver essa diferença. E eu acho que tem uma coisa que pega bastante, é quando você se sente extremamente responsável por aquilo. Nas intervenções que eu fiz com os meus colegas, eu não estava ali como o cara que tá dando a cara a tapa. Eu tava simplesmente ajudando ele. E eu acho que eu gosto de ocupar esse espaço de não ser o principal. Mas o professor, muitas vezes, ele tá ali sendo o principal, né? E um dos meus objetivos é tentar tirar um pouco isso, do professor ali sendo o centro. É porque eu acredito nessa educação horizontal, né? Eu posso passar alguma coisa a eles, porque eu estudei um pouco a mais, mas eles também têm alguma coisa a me passar. E adotar uma postura de saber tudo, uma postura do que sabe e assumir que eles não sabem, que eles são apenas receptáculos do seu conhecimento, é sim uma postura muito mais fácil. Só que pra mim não cabe, eu não sou esse tipo de pessoa que acha que sabe tudo. E pra mim é até ruim eu achar que eu sei tudo, porque um copo cheio não dá pra ser preenchido, né? É isso. Humildade, gente, seja humilde. Humilde-se. Muito seco esses dias. Eu também apresentei um seminário, mas isso aí foi na faculdade já, na mesma semana.
E, cara, eu falei muito bem. Eu acho que foi a minha melhor apresentação até hoje, na vida inteira. Tipo, eu nunca tinha falado tão bem, nunca discorri tão bem sobre um assunto. Eu tava um pouco nervoso antes, mas chegando mais perto do dia, tipo, eu falei, cara, é isso. Eu sei que eu vou ser bem porque eu estudei, por que que eu vou ser ruim? Mas eu tava com essa insegurança na aula que eu dei no ensino médio. E eu acho que eu tô diferente, eu acho que eu tô mais confiante, eu acho que eu tô confiando mais no meu taco, eu acho que eu tenho mais capacidade de dar uma aula, de apresentar alguma coisa. Antes eu sempre soube que eu tinha essa habilidade, mas assim, sempre eu ficava desconfiado, pensava, não, dessa vez não vai. Agora eu tô pensando, sim, por que não iria? Sempre foi, por que que não vai agora? Então, eu acho que essa é a questão do amadurecimento e também do preparo. Porque eu tô me sentindo mais preparado e eu tô desenvolvendo ferramentas melhor pra me preparar melhor. Resumindo o vídeo, eu tô apaixonado pela geografia, eu tô extremamente cansado, tem 3 dias que eu não durmo, mas teve 3 dias que eu não dormi por aí, direto. Mas agora eu tô bem melhor, tô numa semana que é um pouco mais de folga, assim. Ainda tenho vários trabalhos pra terminar. Então eu vou terminando meu vídeo por aqui, porque eu não posso ficar fazendo lives, gente. Mas foi um prazer voltar aqui. Eu espero voltar aqui em breve de novo, pra falar um pouco mais. E se vocês tiverem alguma dúvida mais sobre esse programa, eu posso falar pra vocês, sobre a minha experiência, porque todo mês tem que fazer um relato de experiência, então tem várias coisas pra falar, gente. Então qualquer dúvida pode mandar aí nos comentários, que eu posso fazer um vídeo respondendo. Se vocês tiverem dúvidas sobre ingresso no Instituto Federal, podem mandar aí nos comentários também, que eu posso responder pra vocês. Tanto a minha experiência pessoal, de como que eu entrei, tanto de como fazer, como proceder pra entrar, né? É isso, muito obrigado, um beijo e até a próxima.